Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Matheus. Eu sou da cidade de Vinhedo. Faço parte de uma igreja batista independente ali de Vinhedo. E estou aqui em convite do Christopher, de Pedro, para falar um pouco sobre uma viagem que nós fizemos, eu, Rafael e Débora, para a Áustria. Nós chegamos semana passada, nós ficamos por 35 dias lá. E o curso foi sobre unidade, a respeito da unidade entre gentios e judeus, como nós ouvimos essa tarde. Então nós éramos em 11 pessoas lá, 3 brasileiros, então os brasileiros invadiram legal. E nós convivemos por 35 dias dentro de uma casa, com pessoas de várias nações, tradições e jeitos diferentes, porque mesmo nós 3 brasileiros éramos diferentes. Então por 35 dias e um milagre aconteceu, ninguém se matou. Todo mundo voltou vivo, cada um para o seu país. Então isso foi um baita de um milagre. E nós fomos para esse curso para aprender um pouco mais sobre a questão da unidade entre judeus e gentios. E para mim, a minha história com relação à unidade começa um pouco antes. Eu queria contar rapidamente, porque nós temos 10 minutos e foi frisado isso, então já tenho menos de 10 minutos. Sobre a minha história com relação à unidade. Há 3, 4 anos atrás eu comecei a orar a respeito de unidade. Deus começou a falar ao meu coração. Depois de algumas aulas que Marion, eu pude estar ali em Jundiaí ouvindo Marion falando sobre unidade. E Deus falou ao meu coração: eu quero fazer algo na sua cidade, Matheus. Eu quero trazer algo com relação à unidade. E aí eu comecei a orar a respeito disso. Compartilhei com minha esposa, compartilhei com alguns amigos meus e começamos a orar perguntando: Deus, o que o Senhor tem para a cidade de Vinhedo? O que o Senhor quer a respeito de unidade? E Ele me deu um texto base, que é 1 Crônicas 12, 38. E dentro desse texto, de tanto que eu falei, de tanto que eu pude compartilhar com irmãos, eu gravei esse texto na minha mente. E esse texto fala: todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, foram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel, e todo o resto de Israel era unânime. E Deus falou comigo a respeito dessa compreensão de que Ele quer ser rei como o Davi, e ele é chamado filho de Davi, sobre todo o povo dele. E quando Deus falou comigo a respeito disso, Ele falou: estuda um pouco mais sobre esse texto. E aí eu comecei a estudar, e o lugar que Davi foi reconhecido rei sobre todo Israel, se a gente lembra, ele foi rei em Judá por 7 anos, e depois foi reconhecido rei sobre todo o povo de Israel. E todas as tribos enviam pessoas, jovens ou pessoas mais de guerra, para Hebrom, para reconhecer Davi como rei sobre todo Israel. E Deus falou comigo a respeito disso e falou: olha essa palavrinha, onde eles reconheceram Davi como rei? Hebrom. E aí você vai estudar um pouco essa palavra. Ela significa associação, ou lugar onde se faz vínculos, ou lugar de unidade. Então o lugar que Davi foi reconhecido rei sobre todo Israel era o lugar de unidade. Era o lugar onde as tribos vão para reconhecer que elas fazem parte de algo maior. E aí eu falei: não, mas isso não é para substituir. A igreja não é o novo Israel. A igreja não substitui de maneira nenhuma. Aí Deus falou comigo: não, é exatamente isso que eu quero falar, que eu quero fazer esses dias. Que a igreja compreenda que ela faz parte de algo maior, que já começou há muito tempo atrás. E que o que eu quero fazer é ser reconhecido, e que seja real isso. Que seja verdadeiro e não apenas cantado que Ele é o nosso Senhor, mas que Ele seja de fato o nosso Rei e o nosso Senhor. E aí Hebrom, se nós nos lembramos bem, quem conquista ele na terra, esse lugar, na terra prometida, é um cara chamado Caleb. E o que tinha em Hebrom? Hebrom tinha gigantes. E quando Deus falou comigo a respeito disso, Ele falou: o lugar
que Jesus Cristo é reconhecido Rei sobre todo o povo, é um lugar que impera gigantes, de divisão, de discórdia, de ciúmes e de muitas outras coisas. Eu falei, Deus, é difícil. Não, ele falou, não, é impossível, Mateus. É impossível sem o meu Espírito Santo enchendo a vida de cada pessoa que vai a esse lugar de unidade, reconhecer Jesus Cristo como Rei sobre a igreja. E eu comecei a orar, comecei a clamar, e nós começamos a caminhar com irmãos de outras congregações em Vinhedo. E aí nós fizemos muitos ajuntamentos, mas eu sempre prezei pela questão de ser uma unidade de relacionamento. Inclusive ontem eu estava com um dos líderes de um movimento que a gente acabou, de tanto a gente estar junto, acabou se tornando um movimento de jovens. Hoje nós temos dado alguns passos, precisamos dar alguns passos práticos diferentes do que nós estávamos dando, mas Deus está direcionando. Mas nós estamos caminhando no que o Haroldo falou hoje à tarde, numa questão de relacionamento na nossa cidade. E é pouco, são 3, 4, 5 que eu tenho sentado, tomado café, conversado. Mas esse lugar de unidade foi me levando cada vez mais profundo. E não apenas na minha cidade, mas aí fui com o Marion, comecei a ouvir um pouco o Marion. Aí até que o Christopher foi na minha congregação ano passado, falou sobre a primeira grande divisão na igreja. Eu falei, ixi, de fato precisa de gente como Caleb, corajoso para entrar nesse caminho. E aí eu falei, não, eu topo, estou aí. E o Christopher, enquanto estava ministrando lá na nossa congregação, ele falou a respeito de envolvimentos mais práticos, né? Como algo que nós podemos sim caminhar em praticidade, em unidade entre judeus e gentios. E aí no final da segunda aula dele, segundo minha esposa, eu parecia um leão. Porque eu saí do meu lugar, peguei o microfone e falei, eu preciso orar por ele, pelo Ministério Impacto, porque eles são precursores aqui no Brasil com relação à compreensão equilibrada a respeito de Israel. Não é nem judaizante e não é nem a gente não anula, né? Mas também não se torna judaizante, é uma visão equilibrada. E quando eu orei, Deus tocou muito forte o meu coração, mas estava tocando o coração dele também. E aí depois de um mês chegou um convite para mim, dele, para fazer um curso a respeito de unidade entre judeus e gentios, lá na Áustria. Foi o que eu comecei aqui. E eu vi que, de fato, esse caminho de unidade é para corajosos. É para pessoas que não vão se importar com a própria reputação. É para pessoas que não vão se importar com críticas. Mas é para pessoas que creem na promessa. Caleb creu na promessa. E ele entrou e viveu aquilo que Deus tinha para a sua geração. Ou nós entramos e confiamos na promessa de Deus e vivemos o que Deus tem para o nosso tempo, ou nós vamos morrer. Nós ficamos pelo meio do caminho. Mas o plano não é nosso. Então, beleza, a gente garante o nosso passaporte para o céu, tá beleza, porque o plano de Deus está se cumprindo nas nações, o plano de Deus está se cumprindo na história. Ele não perdeu o controle, por mais que pareça a bagunça, as divisões, o Senhor tem um remanescente aqui nesse local que tem clamado por unidade, que são os corajosos que reconhecem que Jesus Cristo é o dono da igreja, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E a partir disso, nós preparamos, como o Haroldo disse à tarde, o caminho para o retorno do nosso Rei. Não há retorno de Jesus se não houver unidade verdadeira. Não há retorno se não houver cada etnia dentro disso, cada pessoa dentro disso. Então, eu vou dar a oportunidade para elas continuar, mas orem por Israel e conheçam um pouco mais sobre isso. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe. Estou à disposição para conversar e para dar o meu WhatsApp para eu falar na sua igreja, tá bom?